a mensagem da palavra de Deus com o evangelista Sóstenes Pereira. Será que você pode dizer? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Será que deu para aprender? Então vamos todos juntos. Obrigado. Pode ficar melhor. Obrigado. Vamos lá todos juntos. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Então digamos assim: Canimambo Jesus, Canimambo Jesus, Canimambo Jesus. Aleluia. Amém. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Aleluia. Se abonga o Jesus, se abonga o Jesus, se abonga o Jesus. Aleluia. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos gratos a Deus por estarmos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Sou grato ao meu amado pastor presidente pela confiança de estar aqui trazendo a palavra de Deus, compartilhando uma reflexão bíblica com a igreja. E sou grato também a Deus pela vida do pastor Cândido, que nesta noite me deu este grande presente. Estar aqui, ver o que vi, ver o que estou vendo, ouvir o que ouvi, testemunhar de tudo o que aconteceu nesta noite. Foi um presente de Deus, onde memórias antigas vieram ao coração nesta noite. E eu iniciei cantando este louvor. Cadê o moço? Eu iniciei cantando este louvor ao Senhor. Porque, pastor, em 1997, fevereiro, pastor José Leôncio foi a Moçambique. E chegou um irmão de uma congregação em Nikita,
a 30 quilômetros de Nampula. E aquele irmão chegou descalço, porque veio andando. E o pastor Leôncio tirou o sapato e deu àquele irmão. Chegou outro irmão. O pastor está pedindo para lembrar aos irmãos quem é o pastor Leôncio. Quem foi o pastor Leôncio? Foi o nosso pastor presidente de saudosa memória, que foi substituído pelo pastor Ailton José Alves. E aí, o pastor... Não. E aí o pastor Leôncio, estando em Moçambique, chegou outro irmão. Nós fomos para o distrito de Corane. E chegando ali, chegou outro irmão com o calção todo rasgado. Não era porque ele estava criando moda, é porque não tinha roupa. Com um trapo que ele considerava uma camisa. E ali eu vi o pastor Leôncio tirando o paletó e dando àquele irmão. A um ele tirou o sapato e deu, a outro ele tirou o paletó e deu, a outro ele tirou a gravata e deu. E meus olhos contemplaram aquele testemunho daquele grande homem de Deus. E eu não posso negar de trazer esse testemunho para esta igreja, que naquelas congregações que o pastor Cândido conheceu em Nampula, aonde os obreiros, os diáconos, entram primeiro no rio, no lago, para afugentar os crocodilos, aonde os pastores fazem os batismos em águas, muitos irmãos seminus, porque não tem roupa, não tem dinheiro. Ali tem uma congregação que diz: obrigado, Jesus, aleluia, amém. A 120 quilômetros de Nampula está a igreja de Liupo, igreja de palha, de bambu, de terra batida. Ali estava dirigindo aquela congregação o diácono Augusto Azira. Ele havia sido um feiticeiro, ele havia sido um caçador que andava com um chicote e ele batia numa árvore, aquela árvore sagrada. Quando ele batia com aquele chicote, o animal que ele pensava caía morto. Mas ele conheceu Jesus, ele aceitou Jesus como Salvador, ele abandonou a feitiçaria, ele deixou as práticas antigas. Ele veio para este templo de palha, de bambu, de terra batida, de pedaço de tronco que servia como cadeira para os irmãos. Os caçadores que caçavam desta forma com ele vieram a ele e disseram: volte para a feitiçaria, porque o seu lugar é na feitiçaria. Ele disse: eu conheci um que é maior do que a feitiçaria, e eu não posso voltar. E aquele irmão Augusto disse que os feiticeiros se reuniram e disseram: nós iremos fechar os céus de Liupo e não haverá chuva, e você saberá que os deuses dos nossos ancestrais são maiores do que este Jesus. Ele disse: tudo bem. Chegou na igreja, neste lugar de terra batida, chegou neste lugar onde era o templo de palha e de bambu. Ele chegou neste lugar onde tinha pedaço de tronco para se ajoelhar. E ele ali começou a dizer aos irmãos: irmãos, estão me chamando para voltar, mas eu não posso voltar porque Jesus já me libertou. Eu não conheço maior autoridade do que o nome de Jesus.
e eles estão dizendo que não haverá chuva, porque eles vão fechar os céus, os espíritos vão fechar os céus. Mas eu creio que a igreja pode orar e Deus pode mandar chuva. E aqueles irmãos se reuniram ali, aqueles irmãos simples, praticamente sem roupa, pessoas simples no templo de palha e de bambu, começaram a clamar: Jesus, manda chuva, Jesus, manda chuva, Jesus, manda chuva. Para resumir a história, meus irmãos, aquele céu se fechou em Nampula e chuva caiu dos céus, e eles souberam que não há outro Deus como o nosso Deus. Irmãos simples, sem roupa, irmãos simples, semi-analfabetos, muitos deles, pastor Cândido os conheceu, pessoas andando distâncias, quilômetros, com os pés rachados, pessoas sem pessoas com privação alimentícia, pessoas sem oportunidades como os irmãos têm aqui, de ir para a escola, de ter eletricidade, de ter uma vida confortável como os irmãos têm aqui. Mas ali eles estavam cantando e dizendo: obrigado, Jesus, aleluia, amém. Será que você pode dizer: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Obrigado, Jesus, aleluia, amém. Diga isto em Xangane. Se a bom... Desculpe, Canimambo. Canimambo, Jesus, Canimambo, Jesus. Fecha teus olhos e diga: Canimambo, Jesus, aleluia, amém. Em Zulu: se abonga o Jesus, se abonga o Jesus, se abonga o Jesus, aleluia, amém. Quem pode dar um glória a Jesus nesta noite? Em breve, meus queridos, estaremos juntos louvando ao Senhor em diferentes línguas. Não importa se em inglês, se em Xangane, se em Makua, não importa se em Zulu, se em Ndebele, se Swahili, se francês, se espanhol. Todos nós iremos dizer: obrigado, Jesus, pela salvação da nossa alma. Meus queridos, gostaria de convidar a todos para abrirmos a Bíblia em Mateus, capítulo de número 28. Abra a sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 28, versículos 16 em diante. Diz assim a palavra de Deus: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus queridos, eu gostaria de convidar os irmãos para repetir o verso de número 18. Eu vou ler e eu gostaria de pedir aos irmãos para repetir comigo. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder, com alegria, todo o poder no céu e na terra.
Meus queridos, a igreja tem a responsabilidade de cumprir a tarefa mais nobre, a tarefa mais importante, a tarefa mais relevante da sua existência aqui na terra. E esta responsabilidade é de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Durante séculos, a igreja do Senhor avançou sobre a terra, vencendo reinos, vencendo impérios, vencendo nações, propagando o Evangelho. Quando ela tinha liberdade de estar livre, quero dizer, fora das prisões, a igreja anunciava. Estando em prisões, a igreja continuava orando, pregando, escrevendo cartas, como foram alguns casos, mas a igreja nunca deixou de anunciar o Evangelho, porque está escrito: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É importante dizer que durante os séculos a igreja avançou, todavia, neste tempo, a geração atual tem a responsabilidade de anunciar esta palavra que os nossos pais, que os primeiros discípulos anunciaram. Todavia, eu preciso dizer aos queridos que ao sairmos para pregar o Evangelho nos nossos dias, nós não podemos confiar em outra coisa, senão na palavra de Deus. Muitas pessoas nos nossos dias, na geração atual, tem confiado a pregação do Evangelho através de métodos ou de instrumentos tecnológicos. Muitas pessoas têm se preocupado com o recurso financeiro. Muitas pessoas têm se preocupado com os diplomas e com as qualificações humanas. Tudo isto é importante, porém, nós não podemos esquecer do essencial, e o essencial se chama o nome e autoridade de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo tem poder. Eu quero repetir: o nome de Jesus Cristo tem poder. Vou dizer mais uma vez: o nome de Jesus Cristo tem poder. É importante termos diplomas, é importante termos recursos financeiros, é importante ter recursos humanos, é importante ter habilidade, é importante contar com a tecnologia, mas o mais importante é contar com a pessoa e com o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem disse: edificarei a minha igreja. Perceba o pronome pessoal usado na primeira pessoa do singular, minha igreja. O pronome possessivo, ele dizendo: a igreja é minha. Ou seja, se a igreja pertence a Jesus, ele está presente na igreja. Quando a igreja avança, ela não avança através de outro nome, mas ela avança através do nome de Jesus. E há alguns princípios nesta noite que eu gostaria de apresentar aos queridos irmãos, que considero pertinentes para que a igreja do Senhor neste século, nesta geração, continue avançando, pregando a palavra de Deus. Voltando ao texto que nós lemos em Mateus capítulo de número 28 e o verso de número 18, nós vemos que está escrito: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O primeiro princípio que eu gostaria de apresentar aos irmãos é que quando a igreja prega o Evangelho, a igreja prega o Evangelho através da autoridade no nome de Jesus. A autoridade que está no nome de Jesus. Veja, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder. A palavra poder aqui
é importante termos atenção, porque na terminologia grega nós podemos ver duas palavras que têm o mesmo sentido em português: poder vindo de dunamis e poder vindo de exousia. A palavra dunamis, ela fala de poder como uma força. Este é o revestimento do Espírito que nos capacita e que nos dinamiza e que nos dá habilidade para, pela força do Espírito, pregar o Evangelho. Mas a palavra poder que foi utilizada por Cristo neste texto é a palavra exousia. Esta palavra exousia se refere a uma autoridade legal, aquilo que permite alguém ter autoridade para ordenar, para ser obedecido, para controlar, para ter direito. Jesus está dizendo: me foi dado todo o poder. Em outras palavras, ele diz: foi-me dada toda a autoridade. Eu tenho a licença, eu tenho a liberdade, eu tenho a capacidade, eu tenho a influência nos céus e na terra. Todo o poder existente nos céus, toda autoridade, toda habilidade pertence a mim. Toda a capacidade na terra está sob o meu domínio. Não é por acaso que Paulo escreve aos Efésios, e ele escreve também aos Colossenses, que diz que em Cristo Deus fez convergir todas as coisas que estão nos céus e que estão na terra. Todos os poderes, todas as potestades, todas as forças estão submissas à autoridade que há no nome de Jesus. Eu quero te dizer nesta noite: há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quando a igreja sai para pregar o Evangelho, ela sai licenciada pela autoridade do nome de Jesus. Quando demônios saem, quando as enfermidades saem, não é por causa da eloquência, não é por causa do timbre de voz, não é por causa do conhecimento, nem da tecnologia humana ou daquilo que dos meios de produções que o homem pode realizar. Mas quando demônios saem, e quando as enfermidades saem, e quando alguém aceita Jesus, é por causa desta autoridade, é por causa deste poder, é por causa desta habilidade que está no nome de Jesus. Não foi por acaso que Jesus, nos 4 evangelhos, orientou os seus discípulos. Se você puder abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo de número 10, você verá no versículo de número 1, Jesus dizendo, e chamando, o texto bíblico diz, e chamando os seus 12 discípulos, disse-lhes, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Este verbo dar refere-se a conceder, prover, dotar, distribuir, outorgar. Jesus estava dizendo, eu vos dou poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. O que é que faz um missionário? O que é que faz a campanha evangelizadora? O que é que faz cada um de nós como discípulos sair pregando o evangelho? Não é simplesmente porque vamos filosofar com alguém, não é porque vamos discutir religião com alguém, é porque sobre nós está a autoridade. Os demônios saem, não é por causa da nossa habilidade, mas é por causa do nome de Jesus. Em Marcos capítulo de número 16, versículo 15, diz o seguinte, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais
Veja, e estes sinais seguirão aos que crerem. Repita comigo: em meu nome. Diga com alegria: em meu nome. Escuta aí, não é no nome de Sóstenes, não é no nome de José, não é no nome de Maria, é no nome de Jesus. No nome de Jesus, em meu nome expulsarão demônios. Portanto, querido, nós estamos no congresso de jovens, mas me permita dizer esta palavra como se estivéssemos no seminário de evangelismo, para te dizer: quando você sai para pregar o evangelho e encontra alguém endemoniado, você não vai abrir o Salmo 91, você não vai abrir a harpa cristã, você vai clamar: é pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus. Você não vai fazer círculo, você não vai fazer 7 pulinhos, você não vai dar 7 pulinhos e dizendo: agora nós vamos levantar a mão 7 vezes, vamos rodear a casa da pessoa 7 vezes. Não, você vai, é pela autoridade que está no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Nesta noite, se há uma palavra que precisa ser enfatizada e precisa ser guardada no nosso coração, é que há poder no nome de Jesus. Quando nós lemos o texto em Lucas capítulo de número 10, nós vemos mais uma vez Jesus orientando os seus discípulos. E eu gostaria de ler aqui, numa versão inglesa, traduzindo para os irmãos, o verso de número 19. Ouçam com atenção: eu dei a vocês autoridade. Essa autoridade que agora vocês possuem é para pisar as serpentes e os escorpiões. E eu dei a vocês habilidade para exercer essa autoridade sobre todo poder do inimigo, isto é, sobre Satanás. E nada, escuta aí, nada de forma alguma irá prejudicá-los. Igreja do Senhor, jovens, esta geração, Deus tem um compromisso com a sua igreja. E esta geração de jovens que eu vejo aqui, esta geração de adolescentes que eu vejo aqui, eu preciso dizer: se capacitem, se habilitem, façam convergir em favor do propósito de Deus. Tudo que estiver ao vosso dispor, apresentem, busquem recursos para melhor servir a Deus, mas faça tudo isso debaixo da autoridade do nome de Jesus. Se você sai com habilidade para falar idiomas, mas esqueceu do nome de Jesus, meu filho, você esqueceu o propósito da sua ida. Se você se preparou para ir para outro país, mas esqueceu do nome de Jesus, você esqueceu tudo. Mas Jesus diz: eu vos dou autoridade, é no meu nome que vocês farão isto. Quando nós lemos em João, nós vemos Jesus com o mesmo propósito. O capítulo de número 14, o versículo de número 12, a Bíblia diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Escuta: e tudo quanto pedirdes em meu nome, vou repetir, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora veja: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você crê que há poder no nome de Jesus? Você crê que há poder no nome de Jesus?
Eu me lembro, meus queridos, que em janeiro de 1998, em Moçambique, o templo sede da missão não era nem o templo que foi mostrado hoje no vídeo. Era uma casa alugada. Era um terreno que atrás daquela casa tinha um terreno e tinha um templo de palha e de bambu. Foi ali aonde o pastor José Leôncio visitou pela primeira vez no trabalho. E eu me lembro que em janeiro de 98 foi o primeiro culto para a mocidade que eu estava responsável para dirigir. Escuta aí, jovem. Naquele momento eu estava no púlpito. Meu pai de saudosa memória também estava no púlpito. E de repente a irmã Delfina, estou dando nome porque talvez haja alguém de Moçambique assistindo, esposa do irmão Sebastião, mãe de um jovem chamado Daomi, a sua outra filha, que me falha o nome agora, teve um filho. No caso, o netinho da irmã Delfina estava em seus braços. E ela chegou naquele culto, na metade do culto, e fez um sinal para o missionário Paulo. E ele estava no púlpito e saiu, foi lá fora. E ela disse assim: missionário, meu netinho morreu, está aqui nos meus braços. Antes de levar para o hospital central, eu vim aqui porque o Senhor disse que há poder no nome de Jesus. Meu pai naquela hora segurou aquela criança em seus braços. E quando segurou, ele só disse assim: espírito de vida que saiu desta criança, volta agora em nome de Jesus. Quando ele abriu os olhos, a criança já estava brincando com a gravata dele. E a igreja ali começou a pular e a cantar e a glorificar, dizendo: há poder no nome de Jesus. Aleluia. Eu estava na África do Sul quando terminamos o culto domingo à noite. Quando eu fechei o templo, chegaram alguns indianos e disseram: pastor, vamos ali, porque está acontecendo um grande problema na esquina da Kennedy Street, pastor. Tem uma rua chamada Lindost Street. E quando subimos a Lindost Street, parecia um cenário de um filme. Carros de bombeiro, carros de policiais, ambulâncias, aquelas fitas fechando a rua. E eu fui chamado, e os policiais abriram, disseram: é o pastor que está vindo. Quando eu entrei na casa, estavam lá médicos, paramédicos, bombeiros, policiais, psicólogos. E a mãe chorando e dizendo: a minha filha quer se suicidar e ela está dentro daquele quarto, querendo se matar agora. E todos estão aqui porque não sabem o que fazer. Mas eu disse: chama o pastor primeiro para orar pela minha filha, porque ela quer se matar agora. E o barulho dentro do quarto, gritos dentro do quarto. E quando eu vi aquela situação, estava juntamente comigo o presbítero Fauston. Hoje ele é presbítero da igreja em África do Sul. Ele estava comigo e outros irmãos. E naquela hora, quando estávamos ali, eu disse: vamos lá. Mas antes de entrar no quarto, eu preciso fazer uma oração em nome de Jesus. E chamei todos de pé, chamei policiais, médicos, paramédicos ali, todos de pé. E quando
me coloquei de pé, veio um discernimento do Espírito Santo naquela hora. E na mesma hora, quando todos estavam de pé, eu coloquei a mão sobre aquela mãe e disse: sai, espírito maligno, em nome de Jesus. Naquela hora, aquela mulher caiu no chão, feito uma cobra rastejando. E mais uma vez fui em cima e disse: espírito de mentira, sai, em nome de Jesus. E aquela mulher abriu os olhos, olhou para mim e disse: quem é você? O que é que está acontecendo aqui? Quem são essas pessoas? E sabe o que foi que descobrimos? Que na verdade aquela mulher estava endemoniada, inventando história para ela mesmo matar a própria filha. Mas como há poder no nome de Jesus, Ele revela todas as coisas, Ele coloca todas as coisas no caminho certo. Eu venho nesta noite aqui no Pereirão para dizer: há poder no nome de Jesus, e Ele quer usar a sua igreja para pregar o Evangelho. Aleluia. E sabe o que aconteceu, meus queridos? Naquele momento, quando aquela porta se abriu, aquela moça começou a agradecer, porque ela testemunhou da verdade que a sua mãe queria matá-la, e ela foi para a igreja e aceitou Jesus como Salvador. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Levanta a tua mão comigo e diz assim: há poder no nome de Jesus. Outro princípio que eu gostaria de mostrar aos irmãos é que a igreja, primeiro, ela é enviada pela autoridade do nome de Jesus. Segundo lugar, a igreja é enviada para fazer o nome de Jesus conhecido. Diga comigo: fazer o nome de Jesus conhecido. Eu cheguei em Moçambique em 1996, e aqui foi contado o testemunho. Depois da enfermidade que tive, que aqui já foi contado, eu me recuperei e saí para pregar o Evangelho. E eu fui num local chamado Notário. Notário, no português moçambicano, traduzindo para o português brasileiro, significa cartório. E chegando no cartório, eu cheguei para a atendente e perguntei: você conhece Jesus? Ela disse: um momentinho. Ela foi lá dentro e daqui a pouco voltou. Ela disse: sim, senhor. O que é que o senhor deseja? Eu disse: eu quero lhe perguntar mais uma vez, você conhece Jesus? Ela disse um momentinho de novo. Eu pensava que ela estava resolvendo alguma coisa. E ela entrou e voltou e perguntou pela terceira vez: quem é que o senhor está procurando? Eu disse: eu vim perguntar se a senhora conhece Jesus. Ela disse: eu procurei nos arquivos e não encontrei ninguém com este nome. Eu disse: Jesus não é uma pessoa que a senhora vai encontrar nos arquivos desse cartório. Jesus é alguém que eu vim lhe apresentar. E comecei a pregar o Evangelho naquele lugar. O professor Jonas Santana, professor do seminário de teologia da nossa igreja, ele contou que alguns pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco foram para a rua Bom Jesus, no Recife Antigo. E estando lá, eles colocaram na lista nomes de diversos super-heróis da Marvel. E começaram a colocar ali desses super-heróis que são conhecidos aí na mitologia, nos quadrinhos, nos filmes. E ali começaram a citar o nome de Super-Homem, Incrível Hulk, Homem de Ferro. E na lista colocaram o nome de Jesus. E chegaram para os meninos de rua
aqui em Recife, lá em Recife, na rua Bom Jesus, no Recife antigo, perguntaram: quais são os nomes que vocês mais conhecem aqui? Para surpresa nossa, o nome menos conhecido entre os meninos de rua foi o nome de Jesus. A igreja tem responsabilidade de fazer o nome de Jesus conhecido. Foi isto que ele disse no versículo 9: portanto, ide, ensinai todas as nações. Aqui a palavra etnos fala de povos distintos conforme a sua cultura, conforme a sua língua. Eu preciso dizer que no mundo existe 8 bilhões e 100 milhões de pessoas aproximadamente. Eu preciso dizer nesta noite que 40,2% da população mundial não conhece o nome de Jesus. Lamentavelmente, o nome de Cristiano Ronaldo, o nome de Neymar, jogadores de futebol em países árabes, são mais conhecidos e mais propagados do que o nome de Jesus. Eu preciso dizer que a cada minuto, escuta, a cada minuto morre aproximadamente 105 pessoas. Dessas, 45 pessoas morrem sem conhecer o nome de Jesus. Eu não estou dizendo nem que foram salvos, nunca ouviram o nome de Jesus. Escuta bem, o Reino Unido atualmente é tão hostil no mundo espiritual como a África. Escuta, a França, culturalmente, é um país ateu, mas, no sentido demográfico, o islamismo tem avançado absurdamente. A Índia é um emaranhado de culturas, de línguas e de religiões que dificulta a pregação do Evangelho. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, é como se, vamos dizer que Pernambuco é Índia e Recife fala uma língua e tem uma cultura. São Lourenço tem uma outra língua, outra cultura. Paudalho tem uma outra língua, outra cultura. Jaboatão tem outra língua, outra cultura. E isto dificulta a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Mas há uma orientação deixada para a igreja de Cristo, que é fazer discípulos de todos os povos. Jesus chama a sua igreja hoje para anunciar o Evangelho. E eu preciso ler um texto bíblico aqui com os irmãos, que está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, e o verso de número 4, versículos 3 e 4, que diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por gentileza, repitam comigo: Deus quer. Repita comigo: Deus quer que todos se salvem. Jovens, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Deus quer que todos se salvem. Há uma mensagem que está ardendo no meu coração há vários dias e por vários lugares que tenho passado, no tocante a este assunto,
Eu tenho pedido a Deus para ser instrumento dele e dizer para a sua igreja: escuta aí, Deus quer que todos os homens sejam salvos. E sabe quem ele vai usar? Ele vai usar a sua igreja. Quem é a igreja de Cristo aqui nesta noite? Ei, o teu diploma não é para você comprar uma casa de campo exclusivamente, somente para desfrutar. Ei, aquela pós-graduação, aquele intercâmbio, não é para você comprar um carro importado, para você somente ter uma casa de praia e dizer: folga minha alma. Deus quer que todos sejam salvos. E por isto, Deus vai te fazer doutor. Diga amém, queridos. Deus vai te promover. Eu esperava ouvir outro amém. Deus vai te fazer ascender socialmente. Para quê, irmão Sóstenes? Para que vidas conheçam a Jesus. O segundo princípio que eu preciso estabelecer aqui, e também já chegar na conclusão da mensagem, é dizer que Deus quer que todos sejam salvos. E para isto, Ele vai te preparar, Ele vai te capacitar, Ele vai te colocar em lugar estratégico para que vidas sejam salvas. Você está entendendo a palavra nesta noite? Você está entendendo o significado desta palavra nesta noite? Você que está à procura de um propósito para a sua vida, eu venho nesta noite em nome do Senhor Jesus para te dizer: Ele quer a salvação de todos os homens. E para isto Ele vai colocar no teu coração determinado curso, jovem. Você vai estudar, você vai se preparar, vai exercer aquela profissão, e ali naquele lugar Deus vai te usar. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Algumas pessoas Deus vai usar no ministério. Eu disse, algumas pessoas Deus vai usar no ministério. Mas eu vou dizer uma palavra para você: nem todo mundo vai alcançar ministério. Mas isto não significa que não vai ser usado por Deus. Deus também usa alguém para além de ministério. Ele usa alguém no ministério, mas também usa alguém como motorista de Uber. Ele usa alguém que é veterinário. Ele usa também o jornalista. Ele usa o médico. Ele usa o juiz. Você crê nesta palavra nesta noite? Deus quer que todos sejam salvos. Olha, eu não sei se Deus vai te usar como maqueiro no hospital, como enfermeiro, como serviços gerais. Eu não sei se Jesus vai te usar como médico, mas Ele vai te plantar no lugar para que o nome dEle seja conhecido. Eu estou profetizando a palavra, meu filho. Se você tiver fé para crer, creia. Se você tiver fé para tomar posse da palavra, tome posse nesta noite. Deus vai levantar alguém para ser engenheiro, mas Deus também vai levantar alguém para serviços gerais. Deus vai usar alguém como motorista de aplicativo, mas Deus vai levantar alguém para ser juiz, porque Deus quer que todos os homens, de juízes, de pessoas simples, de pessoas que tenham capacidade e aqueles que não têm, Ele quer usar todos para a glória do seu santo nome. Ele quer que todos sejam salvos. Você está entendendo esta palavra? Faça essa pergunta no seu coração: Senhor, como Tu queres me usar? Faça essa pergunta no seu coração. Eu gostaria de convidar de pé
os jovens que estão e adolescentes que estão, calma, antes de se levantar, calma. Gostaria de convidar de pé jovens e adolescentes que estão